A história da civilização humana é, em essência, uma crônica da nossa tentativa constante de dominar as forças fundamentais da natureza. No rastro das cinzas da Segunda Guerra Mundial, o mundo despertou para uma nova e fascinante era, a Era Atômica. O átomo não era apenas uma arma de destruição em massa, mas foi vendido à humanidade como a promessa de uma fonte de energia inesgotável, limpa e barata, capaz de iluminar cidades inteiras para sempre. Havia um otimismo tecnológico contagiante que permeava os laboratórios e os gabinetes governamentais. Uma crença quase religiosa de que o homem finalmente havia se tornado o mestre do fogo estelar. Contudo, essa luz divina carregava uma sombra densa, alimentada por uma arrogância perigosa que subestimava a complexidade e a fúria da radiação. O primeiro grande lembrete de que o átomo não aceitava ser subjugado com facilidade ocorreu em 1957, nas profundezas da União Soviética, em um complexo conhecido como Mayak. Durante décadas, o desastre de Kyshtym permaneceu envolto em um silêncio sepulcral, protegido pela cortina de ferro e pelo sigilo estatal. Em uma tarde de setembro, uma falha no sistema de resfriamento de um tanque contendo dezenas de toneladas de resíduos nucleares líquidos provocou uma explosão química devastadora. O que se seguiu foi uma visão apocalíptica. Uma nuvem de partículas radioativas subiu aos céus, espalhando morte invisível por uma vasta região dos Montes Urais. Milhares de pessoas foram expostas a níveis letais de radiação, enquanto as autoridades soviéticas simplesmente evacuavam vilarejos inteiros sem dar explicações. Casas foram demolidas, animais sacrificados, e o próprio mapa da região foi alterado para ocultar a tragédia. A negligência com o descarte de resíduos e a pressa em produzir material para o arsenal nuclear criaram uma cicatriz na Terra que ainda emite calor e perigo nos dias de hoje. Essa mentalidade de negligência era alimentada pelas tensões sufocantes da Guerra Fria. Cientistas e engenheiros viviam sob uma pressão política esmagadora, onde o prestígio da nação e a corrida armamentista valiam muito mais do que os protocolos de segurança fundamentais. Questionar a integridade das máquinas era visto como uma fraqueza, ou pior, como uma traição ao regime. Esse clima de medo impediu que as lições de Kyshtym fossem compartilhadas, e o mundo continuou a caminhar sobre uma corda bamba, acreditando cegamente que o controle sobre o núcleo atômico era absoluto. No entanto, o excesso de confiança não era exclusividade do bloco soviético. Em 1979, o mundo ocidental acordou para o seu próprio pesadelo na usina de Three Mile Island, na Pensilvânia, nos Estados Unidos. O que começou como uma simples falha mecânica em uma válvula de alívio transformou-se em uma crise nacional devido a uma sucessão de erros humanos. Os operadores, treinados para confiar plenamente nos sistemas automatizados, foram incapazes de interpretar os sinais confusos que os painéis emitiam. O núcleo do reator começou a derreter, e a ameaça de uma explosão de hidrogênio gerou um pânico em massa que deslocou milhares de residentes da região de Harrisburg. A imagem do átomo como um servo dócil foi quebrada, substituída pelo medo de um inimigo invisível que poderia contaminar o ar, a água e o futuro das gerações. Os operários daquelas usinas não eram vilões, mas peças de um sistema que os ensinou a acreditar na infalibilidade da tecnologia. Eles operavam em um estado de dissociação, onde o perigo real estava escondido atrás de paredes de concreto de metros de espessura e medições em telas de vidro. Antes de continuarmos esta jornada pelas cicatrizes nucleares da nossa história, inscreva-se no canal e nos conte nos comentários de onde você está assistindo. Após o susto em Three Mile Island, a indústria nuclear global tentou convencer o público de que os sistemas de segurança haviam sido aprimorados e que um desastre de grandes proporções era matematicamente impossível. A humanidade, em sua memória curta, começou a baixar a guarda mais uma vez, acreditando que o pior já tinha passado e que os limites do átomo estavam devidamente mapeados. Mal sabiam eles que, no horizonte da Ucrânia, uma pequena cidade chamada Pripyat estava prestes a se tornar o palco do maior pesadelo que a civilização moderna já enfrentaria, mudando para sempre o nosso relacionamento com o poder que roubamos das estrelas. A noite de 26 de abril de 1986 começou como qualquer outra na moderna e planejada cidade de Pripyat, um modelo de prosperidade soviética. No entanto, dentro dos muros da usina nuclear de Chernobyl, um experimento de segurança mal planejado
estava prestes a desencadear o maior desastre tecnológico da história humana. Sob o comando autoritário de Anatoly Dyatlov, o engenheiro-chefe que personificava a arrogância do regime, a equipe técnica foi levada a operar o reator 4 em condições extremamente instáveis. Dyatlov, movido por uma ambição cega, ignorou alertas cruciais e desativou sistemas automáticos de emergência, acreditando que sua vontade era superior às leis da física nuclear. À medida que o teste avançava, o reator começou a agir fora de controle. Uma onda de energia massiva percorreu o núcleo. O silêncio da sala de controle foi quebrado por alarmes desesperados, mas já era tarde demais. Às 1h23 da manhã, uma explosão de vapor colossal lançou a tampa de 1.000 toneladas do reator pelos ares, expondo o coração incandescente de grafite e urânio diretamente para a atmosfera. Aqueles que testemunharam o momento viram algo hipnotizante e terrível. Um feixe de luz azul celeste brilhante disparando em direção ao céu noturno. Era a radiação ionizante rasgando o ar, a assinatura da morte invisível que agora estava livre. Os primeiros a responder ao chamado foram homens como Vasily Ignatenko, um bombeiro jovem que partiu para o combate às chamas, sem qualquer proteção contra a radiação. Para Vasily e seus companheiros, aquele era apenas mais um incêndio, mas cada passo que davam sobre os escombros radioativos selava seus destinos para sempre. Eles manuseavam pedaços de grafite altamente contaminados com as próprias mãos, sentindo o gosto metálico na boca e a pele arder sob o ataque impiedoso de partículas invisíveis. Enquanto lutavam contra o fogo, o corpo de Vasily começava a se decompor de dentro para fora, tornando-se uma das vítimas da negligência de seus superiores. Enquanto o núcleo vomitava veneno radioativo, o Estado soviético mergulhava em uma paralisia profunda de negação. Nas primeiras horas, a ordem vinda de Moscou era manter o sigilo absoluto. Relatórios oficiais minimizavam a escala da tragédia, afirmando que o reator estava intacto e que o nível de radiação era perfeitamente tolerável. Enquanto isso, em Pripyat, a vida continuava normalmente. Crianças brincavam sob uma chuva de cinzas radioativas que caía silenciosamente sobre a cidade. Foi somente quando sensores na Suécia detectaram níveis alarmantes de contaminação que o mundo percebeu a mentira. A nuvem tóxica já avançava pela Europa, ignorando fronteiras políticas e expondo a fragilidade do Império Soviético perante a realidade física. Quando a verdade tornou-se inegável, a mobilização assumiu proporções de guerra total. Cerca de 600.000 homens, conhecidos como os liquidadores, foram convocados de todos os cantos para enfrentar o monstro. Eram soldados, mineiros e civis transformados em biorobôs pelo Estado. Quando as máquinas paravam de funcionar devido ao intenso campo radioativo no telhado do reator, eram esses homens que corriam para o epicentro do perigo, com pás e escudos de chumbo improvisados. Eles tinham apenas 90 segundos para remover os detritos antes que a dose de radiação se tornasse fatal. Cada movimento era uma luta agonizante contra o relógio e contra a própria biologia humana. Pripyat, a joia da coroa atômica, foi finalmente evacuada em comboios de ônibus e promessas vazias de um retorno em 3 dias. As pessoas deixaram para trás suas roupas, seus animais e suas memórias, transformando a cidade em um museu fantasmagórico. O reator foi eventualmente selado em um sarcófago de concreto, mas a ferida permaneceria aberta no mundo. A tragédia de Chernobyl revelou que o erro humano poderia alterar permanentemente a face da Terra. Contudo, enquanto o mundo ainda tentava processar as lições da Ucrânia, o destino preparava um novo teste, provando que nem mesmo a tecnologia mais avançada do Japão estaria a salvo quando a fúria da natureza decidisse reclamar o seu território devastado pelo poder atômico. Em 11 de março de 2011, o mundo assistiu em tempo real a uma nova prova de que a arrogância humana ainda não havia sido totalmente domada pelos fantasmas de Chernobyl. O Japão, uma nação que se orgulhava de sua engenharia resiliente e de seus protocolos sísmicos impecáveis, foi atingido por um terremoto de magnitude 9.0. O tremor foi colossal, mas a verdadeira catástrofe veio do mar. Um tsunami devastador, com ondas que ultrapassavam os 15 metros, avançou impiedosamente contra a costa, superando as barreiras de proteção da usina de Fukushima Daiichi. A natureza, em sua força bruta e incontrolável,
lembrou à humanidade que nem mesmo o concreto mais sofisticado pode garantir a segurança absoluta quando o planeta decide rugir. O impacto das águas inundou os geradores de reserva, cortando a energia vital necessária para resfriar os núcleos dos reatores. Sem eletricidade, os sistemas falharam e o calor residual começou a transformar a água em hidrogênio sob uma pressão insuportável. O mundo observou as explosões que despedaçaram os prédios dos reatores, lançando colunas de fumaça cinzenta no céu nipônico. Era um colapso em câmera lenta, onde a tecnologia mais avançada do século XXI se via impotente diante de uma reação em cadeia incontrolável. As autoridades, antes confiantes, viram-se obrigadas a declarar estados de emergência enquanto a radiação começava a se espalhar pelo oceano e pelo ar, gerando uma crise de confiança que abalaria o setor nuclear global para sempre. No centro desse caos, surgiu um novo grupo de heróis, os 50 de Fukushima. Eram técnicos e operários que, conscientes de que poderiam nunca mais ver suas famílias, decidiram permanecer no epicentro da radiação. Enquanto milhares fugiam da zona de exclusão, esses homens caminhavam pelos corredores escuros da usina, lutando para injetar água nos reatores superaquecidos. Eles enfrentaram dilemas morais dilacerantes, sabendo que cada minuto extra ali reduzia drasticamente sua expectativa de vida. Sua bravura foi o único muro que impediu um desastre global ainda mais profundo, refletindo o mesmo espírito de sacrifício visto nos liquidadores de Chernobyl. Eles não buscavam glória, mas apenas conter as consequências de uma falha humana que subestimou os riscos históricos daquela região. Hoje, as paisagens de Pripyat e das zonas ao redor de Fukushima servem como monumentos silenciosos à nossa fragilidade. Em Pripyat, a roda gigante que nunca girou enferruja sob a sombra das árvores que agora rompem o asfalto das avenidas desertas. A natureza retoma o que o homem abandonou, transformando zonas de exclusão em refúgios inesperados de vida selvagem. Esses lugares são cápsulas do tempo, onde a vida parou abruptamente no dia em que o átomo se rebelou. Eles nos convidam a refletir sobre o peso da nossa herança radioativa, que permanecerá letal por milênios. O silêncio que habita esses locais é um grito surdo contra a pressa do progresso desmedido e um aviso sobre os custos de nossas ambições. O debate sobre a energia nuclear permanece como um paradoxo. Ela se apresenta como essencial na luta contra a crise climática, oferecendo uma fonte de energia vasta e livre de carbono. No entanto, nomes como Chernobyl e Fukushima ecoam como advertências sobre o que acontece quando a negligência encontra a força de destruição mais elementar do universo. A humanidade caminha sobre uma corda bamba, tentando equilibrar o progresso com a sobrevivência da espécie. Aprendemos que a segurança não é um estado permanente, mas uma vigilância constante. O poder que ilumina nossas cidades é o mesmo que possui o potencial de apagar a vida. O desafio é dominar não apenas o átomo, mas também a nossa própria arrogância tecnológica. Ao encerrarmos esta crônica, a lição final é a da responsabilidade. Não podemos ignorar o passado, nem temer o futuro a ponto da paralisia. O silêncio radioativo de Fukushima e Chernobyl é um lembrete eterno de que o preço da nossa evolução será sempre medido pela sabedoria de saber quando parar e pela coragem de nunca esquecer o que perdemos no caminho. A busca pelo fogo das estrelas exige mais do que inteligência. Exige a humildade de reconhecer que somos apenas hóspedes em um planeta que não perdoa a falta de respeito às suas leis fundamentais.